Fala, galerinha do CDEG, fala, galerinha da Física. Então, pessoal, eu acordei há pouco e vi que vocês estavam discutindo uma questão ali, né? Então, eu resolvi fazer a questão aqui e fiz esse vídeo daqui para colocar essa questão, até para vocês poderem exercitar ela novamente e entender o passo a passo. Por que que eu fiz isso? Porque essa questão daqui está relacionando movimento bidimensional, certo? O movimento na vertical, vetores e movimento relativo. E são todas questões importantes da cinemática tanto vetorial quanto cinemática escalar. Lembrando que a cinemática escalar é a cinemática vetorial, porém o módulo dela, tá? Então, aqui a questão ela está dizendo o seguinte, dois projetos são lançados simultaneamente de um mesmo ponto. Então você tem lá, tem dois projetos que estão saindo. Um desses projetos está saindo para cima, na vertical, com velocidade V0, certo? E o outro está sendo lançado num ângulo de 30 graus com velocidade 2V0, tá? E aí ele chega e ele faz essas considerações aqui e ele quer saber qual é a velocidade relativa do projeto 1 em relação ao projeto 2. E tem essas opções aqui. Para a gente fazer essa questão daqui, a gente sabe que vai ser um movimento relativo. Então, de cara, a gente vai fazer um pequeno desenhozinho aqui para a gente fazer a explanação disso daqui. Olha só. Eu vou desenhar dois eixos aqui, tridimensionais, tá? Vocês vão entender por que tridimensionais, ok? Esse eixo daqui eu vou chamar o do nosso movimento 2, ok? Eu vou fazer em amarelo aqui o do movimento 1, tá? Ele está subindo aqui com velocidade V0. E esse outro daqui, ele tem um θ de 30 graus, certo? E sua velocidade é 2V0. Tá aqui. Eu vou colocar aqui também o nosso observador aqui, certo? Esse é o nosso observador, dado pela letra O, tá? Por que que você está fazendo isso daí? Por que você está fazendo essa relação? Vocês vão entender com calma. Vamos fazer o estudo de cada movimento desse separadamente em relação ao observador. Vamos começar pelo movimento vertical. Vamos analisar aqui só o V0, só para a gente ter uma ideia. O nosso V0, certo? De 1 em relação ao observador. Essa é a nomenclatura que está dando. Ele vai ser o V0 de 1 em relação ao observador na direção X, ou seja, com a componente I, mais, vou botar aqui embaixo, certo? V0, V0 de 1 em relação ao observador na direção Y, que vai ser o nosso componente J. Sempre que a gente estiver fazendo esse estudo, sempre o x ele vai estar relacionado com o cosseno e o y vai estar relacionado com o seno. A gente já mostrou isso daí por quê, né? Então, é o seguinte, ó, o nosso V0, o nosso V0, 1 em relação ao observador, na direção x, vai ser o V0, 1 em relação ao observador, ok? Vezes o cosseno do ângulo θ. Vezes o cosseno do ângulo θ, tá? E aí você pode chegar e ver quem é que vai ser o nosso V01 em relação ao observador na direção Y. Vai ser o V01 em relação a θ, certo? Na nossa direção, multiplicado pelo seno de θ. Aí eu pergunto a vocês, qual é o valor de θ nesse caso do nosso movimento? Θ em relação a x aqui, ó, ele está fazendo um ângulo de 90 graus, ok? É um ângulo de 90 graus. Qual é o valor do cosseno de 90? O cosseno de 90 é zero. Qual é o valor do seno de 90? O seno de 90 é 1. Então, eu posso dizer de cara que a minha componente V0 do movimento 1 em relação ao observador, ele vai ser zero na direção I, certo? Mais quem? Mais V10, tá aqui, ó, V01 na direção Y vai ser V01 do observador. E isso daqui é o nosso V0. Então, vai ser V0 na direção
J. Tá aqui. Simplesmente isso. Essa aqui são as duas nossas componentes. E essa aqui é componente apenas V0. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, repare só, todo movimento ele é composto, não importa que ele esteja só na vertical ou na horizontal. E a gente está demonstrando isso. Ó. Se está na vertical só o movimento, quer dizer que a componente horizontal, essa daqui, é nula. É um vetor nulo, certo? Simplesmente isso. Tá? E agora, quem aqui vai ser o nosso movimento relativo na direção... o nosso movimento relativo agora? Quem vai ser a nossa velocidade ao longo do tempo? Simplesmente, olha só, vai ser o meu V1 em relação ao observador, ele vai ser dado por V01 em relação ao nosso observador, ok? Menos quem? Menos GT. Essa daqui é a nossa velocidade 1 geral em relação ao observador. Aí a gente vai olhar aqui o seguinte, ó. Vamos escrever isso aqui vetorialmente. O meu V1 em relação ao observador, vetorial, eu vou ter que pegar o quê? Essas duas componentes aqui vão ter que ser vetoriais, certo? Vamos lá de cara. O vetor G, ele sempre é na direção para baixo, o movimento está para cima, então esse sinal daqui vai se manter negativo por causa disso, né? Ele vai ser o quê? G na direção J. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, eu vou escrever aqui que aqui vai ser menos o vetor G, certo? Ou, quer dizer, o módulo de G vezes T na direção J. Tá aqui. E quem é o meu V01? O meu V01 vai ser a componente de I, que eu sei que é zero, certo? Mas a minha componente de J, que eu sei que é V0. Então, isso aqui vai ficar 0I mais V0 J. Então, eu posso pegar e escrever a minha componente da velocidade em relação a 1, em relação ao observador, como sendo 0i mais v0 menos gt na direção j. Está aqui a minha componente 1 da velocidade. Aí você pergunta assim, isso aí não é mais difícil você observar dessa maneira? Não, por causa que eu simplesmente generalizei isso daqui. Esse aqui é o cálculo geral que eu tenho que fazer para qualquer um. A gente vai aplicar esse mesmo cálculo agora para a componente 2. Como é que vai ser isso aqui para a componente 2? Olha só. Vamos lá, para 2. A minha componente 2 ela vai ser da seguinte maneira. Ó. A velocidade inicial de 2, certo? Em relação ao observador, ela vai ser dada pela minha velocidade de 2 inicial. Perdão. A minha velocidade inicial de 2 em relação ao observador na direção x, certo? Mais a minha velocidade inicial de 2 em relação ao observador de y na direção j. Tá aqui, certo? Quem é que vai ser o meu V0? V0, 2 em relação ao observador da direção x. Ora, sempre é a velocidade do observador em relação a 2, certo? Ou de 2 em relação ao observador, né? Eu vou mudar essa nomenclatura aqui, vai ser... Como foi que eu escrevi aqui? Não, é isso mesmo. É a velocidade inicial de 2 em relação ao observador, vezes quem? Vezes o cosseno de 30 graus. Isso aqui vai me dar que o meu V2, quem é que é o meu V02? 2V0 é o módulo que ele dá para a gente. E quem é o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 vezes 2V0 vai dar o que para a gente? Vai dar raiz de 3 vezes V0. Ok? Está aqui a nossa componente. E para Y? O nosso V02 em relação ao observador na direção Y vai ser quem? Vai ser a mesma componente V02 em relação ao observador vezes o seno de 30 graus. Isso daqui vai dar para a gente quem? Novamente, 2V0. E esse daqui vai dar o quê?
meio. Ou seja, o que a gente vai obter aqui é só V0, tá? Então, o meu V0, 2 em relação ao observador, ele vai ser dado por quem? Por raiz de 3, V0, na direção I, mais V0 na direção J. V0 na direção J. Tá aqui, é só o meu V0. Agora vamos fazer o estudo do nosso movimento relativo aqui, certo? O meu V2 na direção Y aqui, onde ele está do observador em relação a Y, ele vai ser dado por quem? Ele vai ser dado por o meu V0, certo? 2, V0, 2, em relação ao observador na nossa direção Y, já que ele é um movimento variado, menos GT, tá? Então, como é que fica isso daqui? Quem é o meu V02 em relação a Y? A gente já encontrou ele aqui. Tá aqui, ó. É o nosso V0. Então, isso aqui ó, vai ficar o seguinte, ó. V2 θ em relação a Y vai ser quem? Vai ser o nosso V02 em relação a Y, que vai ser V0, certo? V0 vezes vai ser o J, né? E o GT ali também vai ser. Então, isso aqui vai ficar o que pra gente? V0 menos GT, ambos os dois na direção J. Isso aqui é a nossa componente vetorial de Y. O movimento, esse movimento aqui, ele é uniforme e variado, certo? Uniformemente variado. E o nosso movimento na direção X, ele é constante. Ou seja, a única componente que a gente vai ter ali é o nosso raiz de 3, certo? V0 na direção I. Agora, o nosso movimento total aqui ele vai ser dado por quem? Ele vai ser dado nosso movimento de Y, de 2, em relação ao observador. Ele vai ser dado pelo nosso movimento de 2 em relação ao observador na direção X, o componente I, certo? Mais o nosso movimento de 2 em relação ao observador Y na direção J. Então, somando esses dois aqui, eu vou escrever já logo em forma de vetor. Isso aqui vai dar aqui para a gente, vai dar raiz de 3 V0 I mais, certo? Fica quem? Abre parênteses, V0 menos GT na direção J. Está aqui a componente 2, o vetor 2 em relação ao observador, certo? A gente já tinha encontrado o vetor 1 em relação ao observador, que está aqui, ó, certo? E o que a gente precisa fazer agora é o seguinte, ó, a gente vai analisar em relação ao observador. Em relação ao observador, isso vai ser o tema da nossa próxima aula, já que a gente já teve aquele pequeno atraso, é o seguinte, o ponto O em relação a 2, a gente pode chamar isso daqui, ó, então eu vou chamar isso aqui de R2 em relação a O, certo? E eu vou ter aqui o seguinte também, ó, um R1 em relação a O, e logo a gente vai ter também aqui o R de 1 em relação a 2. Se eu pegar esses três vetores, eu vou colocar eles aqui embaixo, ó. Eu posso escrever esses vetores da seguinte maneira. Vou escrever eles, eu vou pegar aquele que estava ali no tridimensional e vou colocar simplesmente aqui, certo? Ó, isso daqui vai ser a componente R1 em relação ao observador, ok? Esse daqui vai ser a nossa componente R2 em relação ao observador, é mais ou menos isso aqui. E esse daqui vai ser o nosso R1 em relação a 2. E se a gente for olhar isso daqui do ponto de vista vetorial, como a gente viu, olha só, quando a gente tinha soma de vetores, era a parte de cima do vetor, né?
a extremidade do vetor colado na cauda do outro. Isso daí garantiria a soma. Então, eu posso escrever essa soma daqui da seguinte maneira. O meu R1, 2, ou seja, o movimento de 1 em relação a 2, mais o meu movimento de 2 em relação ao observador vai ser igual ao movimento de 1 em relação ao observador. Se eu tenho vetor de deslocamento, e aí eu aplico a nossa derivada, lembrando que V é igual à derivada de R dt. O que é que eu vou obter? Eu vou obter que a velocidade de 1 relativa a 2, e é isso que a nossa questão quer, mais a velocidade de 2 em relação ao observador, vai ser igual à velocidade de 1 em relação ao observador. Tá? Então, eu quero um movimento de 1 em relação a 2. Então, vai ser a velocidade de 1 em relação a 2 igual a velocidade de 1 em relação ao observador menos a velocidade de 2 em relação ao observador. Quem é a velocidade de 1 em relação ao observador? Vamos voltar aqui em cima rapidinho. É 0i mais, vamos lá, vai ser, escrevendo aqui vetorialmente, v de 1 em relação a 2 vai ser igual a 0i mais v0 menos gt na direção j. Eu vou escrever a outra componente em amarelo, vou até apagar aqui, certo? Isso aqui vai ser V2 θ, só para a gente diferenciar quem é quem, menos, quem é que vai ser o primeiro termo daqui, da nossa coisa, V0, raiz de 3, V0, na direção I, fazendo o jogo de sinal, né? Menos V0, aqui entre parênteses, menos GT na direção J. Então, note que o seguinte, ó, esse aqui, ó, mais V0 menos GT menos V0 menos GT vai cancelar os dois, vai dar zero, essa conta daqui. Isso aqui com isso vai dar zero, certo? E de maneira que eu posso escrever aqui o seguinte, ó, quem foi que sobrou? 0 menos raiz de 3 menos V0 na direção I, então vai ficar que o meu V1 em relação a 2 vai ser igual a menos raiz de 3 V0 na direção I, mais 0 na direção J. Esse aqui é o nosso movimento relativo de 1 em relação a 2. Aí a gente vai olhar as questões lá, ó. Certo? Se tem algum item que bate. O primeiro não. Olha esse item daqui, ó. V1, a gente tá fazendo, ele tá escrevendo V1 como V1 em relação a V2, ó. Isso daqui é a mesma coisa de V1 em relação a 2, sendo menos V0, raiz de 3, né? O nosso ali era raiz de 3 vezes 0, na direção I, mais 0 na direção J. Então, a nossa resposta é o item letra C. Olha que questão linda, pessoal. A gente juntou movimento relativo, a gente juntou movimento bidimensional, lançamento oblíquo, movimento na vertical e soma e subtração de vetores, tudo numa questão só. Era só isso que eu queria colocar, e estamos juntos aí, tá? Um abraço a todos.